Aqui, viu? Fico muito feliz, de verdade. Muito contente. Vou começar aqui fazendo um resuminho de ontem, quem aí não estava aqui ontem, quem não pôde. Tá sendo muito legal. Boa noite, Maísa, Carol. Muito bom, gente, muito gostoso. Hoje deu até uma esquentadinha aqui em São Paulo, né? Tava muito frio. Hoje até deu uma esquentadinha. Amanda, bem-vinda. Bruno, bem-vindo. Muito bom. O pessoal tá todo animado, hein? Participando. Eu também tô. Boa noite, Amanda. Muito bom, eu tô muito feliz. E olha, hoje é o penúltimo dia já da nossa maratona. Amanhã acabou. E hoje tem bastante coisa legal. Hoje o nosso tema é: você sabe ouvir o seu cliente? Muitas vezes a gente acha que sabe, né? Ah, não, eu sempre converso com o meu cliente, não, tá tudo ok, tá tudo em ordem. Mas muitas vezes a gente tem uma dúvida: será que realmente eu sei realmente escutar meu cliente? A gente tem falado bastante sobre escutar durante esses dias, não é mesmo? A escuta é algo muito importante. Se você atua na sua empresa, se você tem o seu negócio próprio, se você é da área de marketing, da área de vendas, qualquer área que for, é muito importante a gente praticar a escuta. Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui, porque muitas vezes cai no automático, né? A gente acha que tá fazendo e as coisas não acontecem. Então, a gente falou ontem sobre se você tem ou não o estilo do seu cliente e se isso é importante. E aí nós abordamos que é importante sim. Boa noite, Cris, bem-vinda! E nós falamos que é muito importante a gente saber qual é o estilo do nosso cliente, qual é o nosso, como se tem essa conexão. Por quê? Porque nós negociamos com pessoas, nós não negociamos com máquina. E eu até falei, eu estou aqui conversando com você, eu não tô te vendo, mas eu sei que eu tô falando com pessoas, eu não tô falando com meu celular. Eu sei que tem gente aí atrás, por isso que eu me preocupo e me preocupei em sempre trazer algo de excelência para vocês, com conteúdo que faça sentido, não é mesmo? E também me preparei até fisicamente, né? Me arrumei, né? Como se eu fosse sair, como se eu fosse dar uma aula presencial. Por quê? Porque é importante eu me preocupar com você. Olá, Rafael, boa noite. E por nós falamos que, como nós negociamos com pessoas, é importante a gente entender o outro para que nós não sejamos um vendedor como outro qualquer. O vendedor que se destaca, o vendedor que tem uma performance diferenciada, é o vendedor que se preocupa com o outro, é o vendedor que se preocupa com o cliente. E eu falei ontem, falei na terça e vou repetir hoje. Não existe fórmula mágica para você ter sucesso no seu trabalho, para você ter sucesso com as suas vendas. Sabe qual é a fórmula mágica? Você aprender e praticar, aprender e praticar. Vender é como se você estivesse aprendendo a dirigir um carro, né? Nos primeiros comandos ali, é tudo muito... Ai, será que eu vou lembrar de colocar a primeira, tirar o pé da embreagem, pisar no freio, dar a seta, olhar no retrovisor? Meu Deus! Mas depois o que acontece? Isso entra no automático. Boa noite, Vanessa! Bem-vinda! E por isso que eu falei a importância de nós aprendermos e nós praticarmos. Boa noite, Maria Alzira! Então, gente, hoje nós falamos ontem sobre público-alvo, sobre persona, sobre empatia, gatilho mental da afinidade, o gatilho mental do espelhamento e sobre comunicação. Por que nós introduzimos ontem o conteúdo com comunicação? Por quê? Porque a comunicação é algo fundamental em qualquer relacionamento, seja ele familiar, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus pares.
Se você não tem uma boa comunicação com o seu gestor, né? O que acontece? Entra ruídos ali e pode ter uma perda, né, de dinheiro, uma perda de relacionamento, de conexões, porque a comunicação não foi clara. E nós falamos ontem de que tem um emissor, um receptor aqui para receber a mensagem e tem um caminho para isso. E se esse caminho não tá claro para o receptor, o emissor pode estar falando várias coisas e o receptor não está entendendo. Então você pode estar falando várias coisas para o seu cliente e ele não está entendendo. Então hoje nós vamos começar agora a falar. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora, muito feliz pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar da importância de escutar o cliente. Como que a gente pode fazer isso? E eu vou dar várias técnicas, várias dicas para vocês aí, para vocês praticarem. E não esquece, não deu, esqueci agora, putz, eu devia ter feito isso, não fiz. Não tem problema, um passo de cada vez. E você vai ver o resultado acontecendo no seu faturamento, no faturamento da sua empresa. Então, é importante você praticar. Quem não pratica, esquece. E nós aqui queremos que somos profissionais de sucesso. Independente da área que você atua, você tem que ser um profissional de sucesso. E olha que coisa bacana. Hoje eu estava olhando ali meu Instagram e eu li uma frase no Facebook, no Instagram de uma amiga minha, do Jacques Lacan. E ele falou uma frase que tem tudo a ver. Ele é um psicanalista, ele já é falecido, ele faleceu em 1932, há muito tempo atrás, ele é um francês, mas olha a frase que ele disse, se não tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, às vezes, você pode saber o que você está falando lá. Para você tá tudo claro o que você está falando para o seu cliente. Vai mandando informação. Mas será que ele entendeu tudo o que você falou? E também pode acontecer do seu cliente estar falando um monte de coisa para você. Até numa hora informal, não necessariamente na hora que vocês estão ali na negociação. E o seu ouvido tá desatento, passeando fora da conversa. E isso é o que não pode acontecer com o vendedor de sucesso, de alta performance. Então, gente, pra gente começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Independente da área onde você atua, se você vende produto ou serviço, o seu foco está no cliente ou o seu foco é do cliente? Fica uma perguntinha aí para você, porque é muito comum a gente escutar várias empresas, vários profissionais dizendo: ah, não, meu cliente, meu foco está nele, meu foco é no cliente. Tudo que eu faço é focado no cliente. Será que é a melhor forma? Ou será que o nosso foco tem que ser do cliente e não no cliente? Ai, Vivi, qual a diferença? Vou te explicar. Lembra que a gente falou ontem de perfil e persona? É mais ou menos por esse caminho. Olha só, o foco no cliente é quando toda a atenção, todos os dados que você coleta, que você avalia, você estabelece um padrão de hábitos, de gastos financeiros, como identificar o perfil do seu cliente. Então você faz esse levantamento e aí você tem o foco lá no seu cliente. Quem é? Agora, o foco do cliente sai totalmente de você. Vai para ele. Porque quem é importante numa venda? Seja ela envolvendo dinheiro ou não. Quando você está negociando lá com o seu marido, com os seus filhos, com o seu amigo, tudo isso você pode aplicar. Você pode aplicar. Quando você vai ter a comunicação de falar e ouvir, o foco tem que ser do
outro. Sabe por quê? Porque quando a gente muda isso no para o do, o cliente deixa de ser um banco de dados, deixa de ser um grupo de pessoas, um grupo lá de clientes e passa a ser um ser humano com emoções, com sentimentos. Ele passa a ter vida. Ele passa a ter vida além daquilo que ele faz com você, que foi o que nós falamos ontem da persona. O que o seu cliente faz no final de semana? Ele é casado, ele não é casado, ele tem filho, ele gosta de bicho, ele gosta de seriado, ele gosta de vinho. O que você sabe do seu cliente? Será que não tá faltando ouvir um pouquinho mais? Ou só ligar para ele e falar, olha, chegou aqui umas coisas novas, tenho algo lindo para te mostrar. Mas peraí, será que ele quer que você... O que você tá fazendo? É o momento certo, não é? Então, por isso é importante você escutar cada detalhe do seu cliente, seja ela no começo da venda, no começo do relacionamento, ou no meio, ou até no final. As dicas que eu vou dar para vocês hoje, ela serve para qualquer momento da venda. Cada momento da venda, ela é importante. E as técnicas que você aprende, que você utiliza, você não tem que pensar, eu só posso aplicar isso no começo da venda. Abre a cabecinha, abre a cabecinha. Você pode usar a técnica, por exemplo, que a gente falou ontem, da empatia, de ser empático o momento inteiro da negociação. Você não precisa só aplicar isso no começo. Usar o espelhamento que eu dei dicas para vocês ontem. Como que o seu cliente fala? Fala alto? Fala mais alto. Se ele fala mais baixo, fala mais baixo. Se ele gesticula, gesticula também. Agora, se ele é mais tranquilo, seja também. É um imitador para conquistar e quebrar barreiras mentais do seu cliente. Então, para resumir o foco no cliente ou do cliente, o foco no cliente é atender às suas necessidades, entregando o seu produto ou o seu serviço. Agora, o foco do cliente é conhecer as suas necessidades tão bem ou melhor que o seu cliente. Você fica prestando atenção no que ele faz, como ele faz, onde ele vai, como que ele tá, para você saber o que você pode oferecer para ele além do que você já oferece. Olha, eu vi no seu Instagram que você fez um jantar essa semana, que lindo. Queria te falar que eu além de peças aqui tradicionais que eu já tenho na minha loja, agora chegou coisas também para o jantar, para mesa, para você enfeitar sua mesa. Como que você está se comunicando para ele? Ou você lança lá no Instagram, no Facebook, e quem viu, viu. Quem não viu, a culpa não foi minha, né, Vivi? Porque a minha parte eu fiz. Isso não é fazer a parte. Isso é estratégia de vendedor que não tem alta performance e que não quer ir além. Você que quer ir além, porque você tá aqui, você tá interessado nesse tema, começa a abrir a sua cabeça. Começa a tirar o foco de você, do seu negócio, e foca no seu cliente, no que ele quer, no que ele busca. E para isso, você precisa saber escutar o cliente, porque o principal poder que uma empresa, que um profissional pode ter para encantar o cliente é conhecendo o cliente, é ouvindo o cliente. Se você não ouve o cliente, como que você vai conhecer? E tem várias formas da gente ouvir. Ai, Vivi, agora na pandemia não dá pra ir almoçar, não dá pra ir tomar cafezinho, não dá pra fazer nada. E o que eu falei ontem pra vocês da gente pesquisar com as ferramentas digitais que nós temos? Você pesquisa, você segue, você vai lá no LinkedIn, vê o que ele publica. Você tem acesso ao Facebook, Instagram e LinkedIn da empresa onde ele trabalha, dos produtos que tem lá. Como que você se interessa? E, gente, isso é muito importante, porque na hora que você estiver numa comunicação com o seu cliente, você vai saber muita coisa dele. Então, você vai poder solucionar problemas que nem ele sabe que ele tem. Isso é só profissional de alta performance. E aí tem que ter um cuidado
e uma humildade também. Por quê? Quando a gente acha que sabe tudo, né? Ah, já pesquisei, sei tudo. Eu sei mais da empresa do que ele agora, Viviane. Pratiquei bem, sei tudo. Cuidado com a assertividade. Ser assertivo é sensacional, é autoconfiança, mas ser assertivo não é ser grosseiro, não é ser mandão com o seu cliente, porque você acha que sabe tudo, eu vou ser assertivo, mas já sei, nem precisa ele falar, já aprendi tudo. Então, ser assertivo não é ser o sincerão, tá bom? Não é. Se alguém disse isso, não foi legal. Porque ser sincerão, muitas vezes é ser grosseiro. Então, cuidado se você não está sendo grosseiro com seus amigos, com a sua família, com seus pares no trabalho, com seus clientes. Por quê? Muitas vezes a gente, não, mas isso aqui eu já sei, eu já vi, já aprendi. Será? Então, cuidado. Então, 3 dicas para você ser assertivo sem errar, ok? Vamos lá. A primeira dica: respire antes de falar. Respira, calma. O mundo não vai acabar em 2 segundos, em 3 segundos. Calma. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Então, respira antes, calma. Respirou? Agora o segundo, reflita sobre o que você vai dizer e como você vai dizer. Pensa antes, tenha um filtro entre aqui e aqui, ó. Muita gente, muito vendedor, e às vezes você, no nosso dia a dia, na correria, na ânsia de um monte de coisa para fazer, eu tenho tanta pepino aqui para resolver, a gente pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala. E aí depois a gente fala, putz, por que eu falei isso? Não era para eu falar aquilo. Me embananei todo. Então, para isso não acontecer mais, respira, reflita sobre o que você vai falar. E terceiro, faça isso todos os dias da sua vida, em todos os momentos. Porque esse hábito é um hábito que a gente tem que mudar realmente da nossa personalidade, né? Da hora a gente tá no momento de ali ansiedade, nervoso, com um monte de coisa para fazer. Então pensa nisso. Respira, reflita e refaça isso várias vezes quanto for preciso para que a sua negociação flua num ambiente saudável, gostoso. E no mundo corporativo não é diferente. Um bom líder se diferencia de chefe para gestor quando ele sabe ouvir. Então, se você tem equipe aí comercial, se você tem uma gestão, será que você está ouvindo a sua equipe? Será que você está escutando o que a sua equipe está falando das dificuldades que eles estão enfrentando ali na linha de frente, que não está encontrando uma solução para um problema específico de algum cliente? Ou você, olha, agora eu não tenho tempo, anota aí, tenta resolver, porque agora não dá. Então, ser um bom ouvinte na empresa, no mundo corporativo, te ajuda a receber feedback, a você não ficar tão reativo quando alguém vier te dar um toque no trabalho. Você participa de uma reunião com mais conteúdo, porque não sai falando qualquer coisa, né? Pensa antes de falar. Não, eu preciso falar qualquer coisa para aparecer na reunião. Não, aí não vai ser legal, né? Aparecer por aparecer. Então, pensa, respira, fala, faz com calma, uma coisa de cada vez. E escutar o cliente é entender o outro com respeito, é entender o seu cliente com muito respeito. Então eu vou dar agora para vocês 4 dicas de como escutar, tá bom? 4 dicas. Vamos lá. A primeira dica, e essa dica você pode começar a praticar essas dicas hoje, a hora que terminar a live, com a sua família, com quem tá aí junto com você, seu amigo, enfim. Você pode usar com seus filhos, que vai funcionar. Primeira dica, quando você estiver numa comunicação, você tá escutando o que o seu cliente está falando, o que o seu gestor está falando, o que o seu funcionário está falando. Primeira coisa,
evita as distrações na hora de uma comunicação. Ah, Vivi, isso daí é mais que andar pra trás, né? Você vai falar pra mim pra eu não ficar conversando no celular, eu não vou fazer isso. Não, isso eu tenho certeza que você não faz, né? Tenho certeza. Mas é quando você evitar distrações, sabe o que é? Quando um tá falando, você tá prestando atenção. Você tá meditando naquela ação. O que quer dizer a palavra meditação? Você meditar, prestar atenção, estar 100% numa ação, numa atividade. Quando você está conversando com alguém e você está pensando em outra coisa, você tá ali só assim, ó. Aí tá pensando lá no que aconteceu semana retrasada. Quando você faz isso, a distração, ela te prejudica de naquele momento estar recebendo informações importantes. Então, cuidado com a sua linguagem corporal quando você estiver escutando o seu cliente. Então, presta atenção se está claro que você está escutando. Então, concorda. Claro, olha. E presta atenção, abre o ouvido. Lembra que eu falei? Escutar para entender e não para responder. Então, primeira dica, cuidado com a distração, mesmo que pequena. Se ele tá tendo tempo, a disposição de conversar com você, o tempo é precioso, gente. O tempo é a única coisa que a gente não compra com dinheiro. Não dá pra gente comprar 10 minutos, 50 minutos. Por isso que eu fico tão feliz de vocês estarem aqui, porque o seu tempo é precioso e ele não tem como eu comprar ele. Então, quando o seu cliente estiver falando com você, cuidado com a distração. Medite na comunicação que você está tendo com ele. Observe o que ele está te falando. Sinta o que ele está te falando. Não julgue as coisas que o outro está te falando. A escutatória, nós escutarmos, tem a ver com empatia, que nós falamos ontem. Lembra que nós falamos ontem que empatia não é o tratar o outro como eu quero ser tratado. Empatia não tem nada a ver com isso. Empatia é eu tratar o outro como ele quer ser tratado. Isto é empatia. E escutar é uma parte muito importante da empatia. Quando você está escutando o outro, não fica julgando o que ele está falando. Ah, mas também, né? Só podia acontecer isso com ele mesmo. Olha aí, não pensa antes de agir. Ai, meu Deus, por que não me avisou que o produto ia acabar? Deixou para avisar na última hora e você tá lá, ó, matutando. Enquanto o cliente está te falando, você tá lá fazendo vários julgamentos. E quem julga o outro não é empático. Quem julga o outro é uma pessoa arrogante, que não entende. E quando eu falo de ouvir com empatia, gente, é você pensar na seguinte coisa. O outro que tá te contando, que está falando para você informações, né? Ele tá contando da forma de vida dele, das experiências que ele tem, da personalidade que ele tem, da bagagem que ele tem. Então, quando ele tá falando, você não tem que esperar que ele fale aquilo que você quer ouvir. Então, escuta como se você fosse ele. Poxa, mas por que será que ele tá falando assim? Sem preconceito, não julgue, não faça isso. Terceira dica, tenha cuidado na hora das interrupções. Às vezes, você é aquela pessoa super comunicativa, que o seu cliente está falando e ele começou a falar um negócio, menina, você não sabe, aconteceu isso comigo também, blá, 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 e aí você começa a falar. Já aconteceu isso com vocês? Eu já fiz isso, gente. Às vezes com um amigo, com um marido. E aí eu falo, meu Deus do céu, o que eu acabei de fazer, né? Que gafe. Mas já não aconteceu com você? Você tá ali empolgado, contando uma história. Não, então... mas deixa eu só te cortar aqui, só rapidinho. Só um minutinho que chegou uma mensagem aqui no meu celular. Peraí. Que interesse você tá tendo nessa comunicação? Só pra dizer que teve, né? Então, cuidado. Se você for interromper, não é que você vai escutar assim, né? O tempo inteiro uma conversa.
você tem que ter uma comunicação. Só que quando você for interromper, tem que ser uma interrupção que agregue na comunicação do seu cliente. Então, se ele está te contando algo e aquele momento é importante, ele está te descrevendo algum problema que ele tem, de alguma solução que você pode trazer para ele, olha, mas você pode me explicar um pouco mais sobre isso? Nossa, que interessante! Eu não sabia! Olha que bacana! Isso é você estar agregando na comunicação. E o que você faz com o outro? Deixa ele à vontade para falar. Porque as pessoas gostam de se sentir importantes. E se na hora que ela está conversando com você, o seu cliente está conversando com você, você não demonstra isso, ele vai falar pouco. Ele vai falar aquilo que ele fala para todos os vendedores. Mas se você tiver uma atitude diferente, de escutar, para querer entender e não para responder e já querer tirar o pedido, ele vai falar, esse cara é diferente. Opa, ele tá interessado. Ele age diferente. E aí, você tem esse diferencial de escutar com empatia. E outra coisa que também é muito importante, a quarta dica aí para vocês terem uma boa escutar bastante o seu cliente, técnicas para você fazer isso e prestar atenção das próximas vezes. A última dica é prestar atenção na linguagem corporal. Às vezes você tá falando com o seu cliente e ele tá assim, ó, olhando para baixo, com a mão no queixo. Será que ele não tá querendo dizer alguma coisa para você? E quando ele tá te contando algum problema da empresa dele e ele tá tenso, ele tá nervoso, gente, existe, sabe o que na linguagem corporal? Existe sentimento. É isso mesmo, sentimento. Quando a pessoa está se expressando, conversando com você, você está tendo acesso àquilo que ela está sentindo. E isso é rico. Isso é rico para você que tem produto e que tem serviço que pode atender esse seu cliente, que pode atender um prospect. E esse cara, quando ele entender que você é diferente, ele vai te indicar para várias outras pessoas. Porque a melhor propaganda, a melhor é a recomendação. Você só recomenda em quem você confia. Não é verdade? A gente não sai por aí recomendando todo mundo, fulano, ciclano. Não, porque é uma responsabilidade. E uma coisa que eu quero te dizer muito importante, dessa escuta com o cliente. Sempre quando você está escutando, você está falando também. É o momento da comunicação. Um fala, o outro escuta. Depois se inverte. Então, uma dica. Quem não planeja o que diz, não diz o que quer. Então, cuidado quando você vai para uma reunião, quando você vai resolver um problema familiar, com amigos, ou no escritório, no trabalho, com seu colega de trabalho. Planeja o que você vai falar. Calma, pensa antes. E aí, você vai ter tudo ali, ó. Eu preciso falar isso, isso e isso. Além disso, não precisa. Além disso, não vai. Por quê, gente? Essa comunicação, essa troca, ela tem que ser o quê? É uma troca como se fosse uma troca de bola, vai. Eu jogo a bola pra você, você joga a bola pra mim. Eu jogo a bola pra você, você joga a bola pra mim. E nessa ida e vinda, como que você pode fazer algumas perguntas pro seu cliente para você ir dando uma cavucadinha e entender se realmente o seu produto, o seu serviço está atendendo a necessidade dele. Se o seu produto e o seu serviço está encantando. Por quê? O produto que atende a necessidade apenas, tem vários assim. Mas o produto e o serviço, a empresa, o profissional que se preocupa sempre em entregar além aquilo que ele pode de melhor, isso faz diferença. Então, quando você estiver nessa comunicação,
Você pode perguntar sim para o seu cliente, quando ele estiver, inclusive, te dizendo, olha, eu preciso disso, 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 não tá legal, eu não tô gostando assim, aqui não tá bacana, eu tô precisando disso, eu tô precisando mudar, enfim, eu não sei o que você vende e o que você trabalha, senão eu traria aqui mais exemplos personalizados, mas de uma forma geral, como a gente está conversando aqui, você pode, dependendo do seu negócio, por exemplo, falar: é por qualidade que você está buscando? Eu entendi corretamente? Deixa ele falar. Ou se você trabalha com um produto que envolve segurança, não sei. Em termos de segurança, o que é importante para você? Por exemplo, quem vende carro, às vezes vai um cliente comprar um carro que tem uma família com filhos. Então, para esse cliente, a segurança do carro, ter airbag, ter tudo certinho, tudo funcionando ali é importante. Então, olha, você que está aqui comprando um carro, né, para sua família, o que é importante para você? O que para você não pode faltar? E deixa ele falar e escuta, porque muitas vezes a gente pergunta e já quer responder, né? Calma, deixa ele responder. Outra coisa, se ele tá te explicando, em termos que você acabou de me colocar agora, você quer dizer o que com isso? É isso mesmo? Eu entendi corretamente? Deixa eu só revisar todos os pontos que você me passou para ver se eu não esqueci nada. Posso resumir tudo que a gente falou aqui na reunião para você até me ajudar? Porque às vezes, né, a gente acaba esquecendo de colocar. Gente, não é feio isso. Sabe o que é feio? Você sair da reunião e esquecer. Depois, quando você voltar para entregar para o cliente, ele falar: mas eu te pedi aquilo. Eu não lembro. Então, é muito mais legal, é muito mais sucesso um profissional que fala: vamos recapitular? Deixa só eu ver se eu entendi. Porque aí você vai ter certeza de tudo aquilo que você está entregando, de tudo aquilo que você pode estar entregando. E você também vai entender aquilo que você não pode entregar, desculpa. Quando você sabe o que você pode, o que você não pode entregar, você tem aqui, uma oportunidade. Poxa, eu já tenho esse produto, eu já tenho esse serviço, eu tô sentindo que tem uma necessidade aqui. Você pode ir agregando e a sua empresa pode ir crescendo. Você como profissional pode ir crescendo. Então, pensar no outro é pensar em ir além. Não é ficar pensando só no seu negócio, no seu produto. Eu sou assim, nasci assim e eu vou morrer assim. Não, é diferente. Então, como um pulo do gato aqui, vamos dizer assim, uma regra para você gravar aí de tudo que eu disse. Primeiro, é mostrar para o cliente que você está ouvindo. Então, você pode até falar isso. Não, pode... Nossa, eu tô te ouvindo, sério? Não, eu tô te ouvindo e tudo isso que você me disse, eu fiquei com uma dúvida. Será que é assim mesmo? Você pode me contar um pouco mais? E outra coisa, confirmar que entendeu o que a pessoa falou. Também é uma estratégia boa para ver se realmente você entendeu. Então, falar, então entendi. Você precisa que eu te entregue X, Y e Z, não é? É isso mesmo, isso mesmo. Ai, que bom, que ótimo, não, tá tudo claro agora. E aí, neste momento dessa comunicação, você vai adaptando o seu discurso para o discurso que ele quer ouvir. Porque se você é um vendedor de alta performance, quem que é importante nessa relação? Ele, não você. Então você adapta o discurso. Por isso da importância da afinidade. Porque a gente tem afinidade com quem a gente confia, com quem a gente admira. Se o seu cliente não te admirar, se o seu cliente não confiar em você, ele não vai ter afinidade com você. E aí, você só vai ficar aí nessa vendinha. Esse mês eu vendi. O mês passado não consegui, não. Não, esse mês tá prometendo, hein? Olha,
eu tô sentindo que tá mudando as coisas no universo. Cuidado, cuidado. Você que é, não é que quer, é que é de alta performance. Numa negociação, um profissional de vendas de alta performance é o profissional de vendas que se interessa pelo seu cliente, pelo outro. O profissional de sucesso na área comercial não tem como não ser um profissional que busque conhecer o outro. Porque senão ele fica só no mundo dele, no universo dele, ele não progride, ele não inventa coisa nova para o cliente. Ele não traz coisa nova para o cliente, não é verdade? Então você tem que estar nessa busca contínua. E essa aula de como escutar o cliente é uma prática, gente, para o resto da vida. Por isso que eu tô falando para você, começa a praticar hoje. Usa aí sua família, seus amigos, quem tá aí com você, começa a praticar. Será que quando alguém tá te contando uma história, você tá escutando de verdade? Ou não? Então pratique em casa e você já vai começar a levar isso para o seu cliente. São técnicas que é para a vida, né? Não é para a gente usar só com o cliente, é para a gente ser bem sucedido na vida, com as pessoas, porque um profissional que é feliz é muito mais fácil de ser mais bem sucedido, não é mesmo? E você se preocupando com o outro que tá aí do seu lado, já é um ótimo começo. Você já vai ver a diferença, como as coisas acontecem. Lembre-se, a tarefa de ser um bom vendedor, de ser bem compreendido, não é do outro, ela é exclusivamente sua. Quando o seu cliente diz para você assim: não, mas eu não entendi que você me disse isso. Ele falou isso mesmo. Se ele falou isso, porque a sua comunicação não ficou clara. Porque ele não entendeu na linguagem que ele precisa entender. Às vezes você falou, mas ele não entendeu. Sabe por quê? Na comunicação, a gente falou um pouco sobre isso ontem. Na comunicação, existem armadilhas. Muitas empresas têm empresas maravilhosas, empresas grandes, bem-sucedidas. Tem muito problema onde? Na comunicação. Lembra da conversinha, né? Do cafezinho? Dali saía as fofoquinhas, dali saía não sei o quê. Não, porque o RH falou isso, porque o RH falou... Não, meu chefe não falou isso, não. Então, a comunicação, ela é uma caixinha que a gente tem que tratar com muito cuidado. E treinar, porque não é fácil mesmo. Então, tem as armadilhas. Vamos relembrar aqui, 3 armadilhas da comunicação. A primeira é você achar que o outro já sabe tudo que você vai falar. Então, você não fala. Fala assim, ó, pela metade, né? Resume. Aí depois seu cliente fala, mas eu não entendi. Não, mas eu falei, não, você falou outra coisa. Você quis dizer isso, mas você falou outra coisa. Então, cuidado. Numa comunicação, deixe claro o que você precisa passar para o seu cliente. O que é importante ele saber. Então, isso você tem que guardar. Não guarde informação. Fala, olha, eu já falei isso para você, mas eu gostaria só de reforçar aqui para ver se tá claro. Você tem um jeitinho seu todo especial de ser e de falar, não é mesmo? Você não vai chegar lá e falar, não, ó, já falei isso aqui, você não entendeu também? Pô, se liga, né, cliente? Tem um monte de reunião aqui. Agora que esse negócio de trabalhar em casa, é uma reunião atrás da outra. Tô falando que você já tá tocando outro telefone aqui. Calma que tudo dá certo. Agora, se você desesperar, você desespera o seu cliente e ele vai embora e compra na concorrência. Segunda dica da armadilha que tem na comunicação é você falar tudo que é importante para você nos mínimos detalhes. Lembra que eu falei ontem? Às vezes você precisa contar algo pro cliente em 5 minutos e o que acontece? Você fala em meia hora. Aí, depois dos 5 primeiros minutos, meu filho, o cliente não vai lembrar mais de nada que você falou. Então, calma. Pensa antes de falar. Se planeja o que você precisa falar pro cliente. Já vai com um script aqui, ó.
Se prepara antes, para de ser preguiçoso. Vendedor preguiçoso não vai longe. Vendedor que não pesquisa, que não sabe, que não se planeja, não vai longe, infelizmente. Essa é a verdade. Seria muito melhor, né? Se a gente saísse de casa, vou vender. E sai batendo meta, e sai vendendo. Quer comprar? Ah, não quer? Tem outro que quer, amigo. Mas não é assim. Então, cuidado, porque a comunicação, ela pode te trazer excelentes resultados duradouros ou não. E aí, só depende de uma única pessoa, de você. Não depende de mim, não depende de ninguém, só de você. E a última coisa é você falar tudo de uma única vez. E vai falando, blá, 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 não respira. E aí, o que pode acontecer? Dá ruído na comunicação. Você fala tudo de uma vez pro cliente, ó. É assim, assado, realmente a nossa negociação aqui não tá muito legal, ó. Não dá pra fazer mais desconto, você só quer desconto, cara, não dá. Ó, estamos num período crítico aqui no Brasil, você não tá ouvindo o que tá acontecendo aí? Não dá. Então calma, não gere ruídos, não deixe muita informação no ar, não deixa muita coisa solta. Fale o que é preciso. E aí, gente, tem um termo que tá, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito legal, que é o spin selling. O que é esse spin selling? O spin selling é uma técnica de você ter um discurso com o outro. Então, o que quer dizer? O S, o spin, né? Vamos falar o significado do spin. O S significa situação. O P significa problema. O I significa implicação. E o N é de necessidade. Então, o spin selling, que é vender falando aí, se comunicando, é um termo, ele pode ser aplicado em vários momentos da negociação também. Não é exclusivamente no final ou no começo. Não, ela é uma técnica. Por quê? O S, ele quer falar o quê? Para você prestar atenção no seu cliente, na hora que você tá ali na comunicação, na hora da venda, na situação do cliente. Eu fico falando, minha boca tá seca. Quando eu não aguento mais, aí eu paro pra tomar água. E aí, gente, então a situação é o quê? A situação são as informações, os fatos reais sobre a realidade do seu cliente, sobre aquela situação. O P é de problema. Então, o que tem aí? Qual é o problema? Quais são as informações que você tem dificuldade, que você está insatisfeito, que você não tá legal, que o seu cliente não tá entendendo? Quais são esses? Mas com dados, com informação. Não, porque olha, eu já tive um problema aí, viu? Com essa loja aí. Cuidado. Ah, é? Mas qual foi o tipo de problema? Quando foi? E o que eles fizeram? Tenta sondar isso do seu cliente. Não deixa vazar, passar, ir embora. Implicação. São as informações... Opa, perdão, bati aqui, gente. São informações que levam a conhecer as consequências, a seriedade do problema. O que está implicando quando o seu problema vem... quando o seu cliente vem te trazer um problema. Aonde aquele problema está pegando para o seu cliente? Onde implica aquele problema especificamente? Com dados, com fatos. Eu ouvi, disseram, tô te ligando, porque aqui a minha equipe, eles disseram que não tá legal. Então vamos lá, quem da sua equipe disse? O que aconteceu exatamente? Ah, claro, tô entendendo. Mas foi assim ou foi assado? Percebe que você já não entra no desespero? Não, mas peraí, sua equipe tá falando, sua equipe não sabe nada. Não, calma. E o último N é da necessidade da solução. Porque não adianta você ter uma situação, tem um problema, tá implicando em alguma coisa séria e você não ter como resolver. Então, o spin selling, ele trata exatamente sobre isso. Você tem que ter a necessidade da solução.
Perguntas que te levem para conhecer o real problema. O que realmente aconteceu. Como para você poder ajudar. Olha, eu tô entendendo. Aconteceu isso. Tá implicando aqui na sua empresa, no seu custo, no seu lucro, X e Y. Ok? Agora, como eu posso te ajudar? Agora, com tudo isso, o que nós podemos fazer? E deixa ele falar. E aí é hora de escutar. Isso quando você está fazendo, aplicando essa técnica com o seu cliente, você tá, imagina aqui uma pirâmide, né? E aqui a parte de baixo, vamos imaginar que é a dor superficial do seu cliente. Quando ele teve um problema com você, alguma coisa, e ele vem, pá, te fala, te joga na cara, aquele problemão. Isso aqui, ó, é a dor que tá mais superficial, é a dor mais fácil de resolver. Aí aqui no meio, ó, da pirâmide, vamos imaginar aqui no meio, é a dor do negócio, tá afetando o negócio aqui, ó, do cliente. E aí, às vezes, a dor ela sobe, ela vai aqui pra cima, ó, que já vira uma dor pessoal. Então tome cuidado, porque muitas vezes vira um problema pessoal de cliente com fornecedor, de cliente com empreendedor. Por quê? Porque teve uma falha na comunicação quando teve o primeiro problema. Não, mas você me falou que ia me entregar isso, você tá me entregando outra coisa. E aí o vendedor já tem uma discórdia aí. E isso tudo, gente, que eu tô trazendo aqui pra vocês, como eu disse, são técnicas que eu uso, que eu usei e que deu certo na minha vida aí, nos longos dos meus 24 anos atuando no mercado profissional. E eu aprendi isso lá atrás, que é um modelo da Escola de Negociação de Harvard, onde eles ensinam que uma venda, uma negociação, eu não preciso pegar um pedaço maior do bolo e deixar você com uma fatia para eu me dar bem e você se dar mal. Não, é pensar juntos como uma fatia de bolo pode virar um bolo inteiro. Olha, hoje eu te entrego só isso, mas um dia eu vou entregar isso. Pensa junto com o seu cliente. Como vocês podem? Seu cliente às vezes te dá várias dicas para você melhorar o seu serviço, para você melhorar o seu produto. E o que você faz? Agora não tenho dinheiro, não dá para investir em nada. Agora não vai dar, agora não vai ser legal. Será? Será que você não tá deixando isso porque vai dar um trabalho? Ah, tá bom assim. Viviane, eu sou mais devagar, eu gosto de ir mais com calma. Calma, mas vai com muita calma. Quem fica com muita calma fica parado, gente. A gente tem que ter energia. E vendedor tem que ter atitude. Vendedor que fica esperando lá o comprador ir na porta de casa, não, isso aí não é vendedor nem aqui nem na China, hein? Não dá não. Então, quando a gente pensa em aumentar o pedaço do bolo, sabe como a gente conversa com o cliente? Olha, eu não tenho isso aqui exatamente para te entregar, mas e se a gente fizer assim? Guarde este, mas e se a gente fizer assim? E se nós pudermos da outra forma? E se eu te entregar isso a semana que vem? E se eu facilitar a forma de pagamento para você? Tá vendo que é uma comunicação que pensa no outro? E aí eu vou dar para vocês 6 dicas para te ajudar a escutar escutar o cliente, né, o que a gente está falando, mas a como nessa escuta você perceber necessidades dele. Olha, aqui tem uma oportunidade. Olha, aqui pode ter um caminho. Então, primeiro, fique atento às dúvidas, às chamadas, às reclamações do seu cliente. Aonde ele está se comunicando com você? Se você tem Instagram, se você tem Facebook, se você tem e-mail, se você tem WhatsApp, se você tem Twitter, YouTube, não sei. Mas se você tem todos os canais, em todos os canais você tem que responder o seu cliente. Você tem que ouvir o seu cliente, não é só no telefone. É em todos os seus canais. O que seu cliente está deixando de recado para você lá no Instagram?
Ninguém responde? Ah, eu respondo uma vez por semana. Ah, tem tempo não. Então, fique atento a isso. Ali pode ter várias informações que ele está te dando legal. Segundo, observe como o cliente usa e utiliza o seu produto. Será que ele está utilizando da melhor forma? Ou você pode dar dicas novas para ele. Olha, além disso, também faz isso. Olha, se você tem uma loja de roupa, de acessórios, olha, eu vi que você usou a minha roupa assim, assim, assado, tô te mandando aqui uma outra ideia para você usar de outra forma. Percebe que você tá tendo atenção com ele? Estude os produtos similares ao dos seus concorrentes, se eles não estão entregando mais do que você. Porque às vezes você pode estar perdendo aí uma oportunidade. Então, será que a sua concorrência está entregando igual você? Melhor que você? Você pode pegar algumas coisas e falar, cara, eu tenho que pensar em outra coisa aqui para entregar também, senão eu vou ficar para trás. Então, fique atento a isso. Quarta dica, verifique as semelhanças, verifique que os outros produtos e serviços que os seus clientes usam, quais são os outros produtos e outros serviços que eles utilizam, além do seu. Como que o seu poderia complementar isso aí tudo? Será que não tem uma solução aqui que está faltando, que você poderia aplicar? Como que você está fazendo? Como que você está investigando? A vida do vendedor de alta performance é uma vida de investigação, hein? É um investigador. É isso mesmo. Nunca para de saber do cliente. Nunca, não tem preguiça. 5, faça pesquisa com seus clientes. Tanto online como presencial, num café. Conversou. Olha, eu tô aqui, eu vi que você, né, é o meu cliente, já comprou tantas peças comigo. Eu queria aqui te pedir para você fazer uma pesquisa, para eu entender se realmente tá tudo bem com você. Eu tenho aqui, quero te manda um brindezinho, uma mensagenzinha, e ele vai respondendo ali coisas legais para você. Agora, se ele te respondeu uma pesquisa, se ele te deu um retorno, por favor, ouça, porque isso custa muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Então, por favor, não desperdice isso. E a última dica, use um sistema próprio seu para guardar essas informações. Então, tem sistemas de empresas, que é o CRM, que tem já tudo pronto. Você não precisa ter isso tudo mirabolante. Você pode andar na sua realidade. Então, coloca aí num local, armazena num Excel, num Word, coloca essas informações. Olha, mandou uma pesquisa, coleta os dados, começa a mapear, começa a entender o seu cliente. Faz sentido, gente, isso? Muitas vezes a gente gosta mais de falar, né? Falar é mais gostoso, né? Vendedor gosta. Mas escutar é 95% da sua venda. E além disso, é de você construir uma relação de confiança. E eu tô muito feliz com várias pessoas aqui falando que tá gostando. Eu também tô amando, gente. Olha, muito feliz mesmo. E eu quero contar agora uma super, hiper novidade. Amanhã, na nossa última aula, nós teremos no final da live uma surpresa maravilhosa que eu separei para você. Olha só, amanhã eu vou contar uma super novidade, algo super especial. E o nosso tema amanhã é sobre valor. Será que você sabe realmente o que é valor? Será que o seu produto tem o valor certo? Será que não tá caro? Ou será que não tá barato? Então, se você tem essa dúvida, se você conhece alguém que você sabe que vai se interessar por esse tema, você convida para estar aqui amanhã às 7h30. E no final da live, nós teremos
uma surpresa muito especial, uma surpresa bem legal que eu separei de lançamento aí da VVD aqui no mundo digital. Então, eu conto com vocês, espero vocês amanhã, convidem seus colegas, amigos de trabalho que vocês sabem que podem se interessar por esse tema. E sobre valor, gente, é o que eu falei ontem. O nosso tema, o nosso foco é para se vender, não é para vender o nosso produto e para vender o nosso serviço, não é mesmo? Mas lembra que eu falei no primeiro dia da nossa aula? Todos nós somos vendedores. Todos nós, o tempo inteiro, estamos vendendo. Vendendo ideia, vendendo sugestão, vendendo o que eu quero que faça para mim. Então, você utiliza essas técnicas não necessariamente só vendendo. Então, você que trabalha na área de marketing, você que é advogado, você que é médico, você também pode usar isso. Você que é de recursos humanos, se você não souber vender o seu peixe, ninguém vai fazer isso para você. Então, são técnicas que eu trago para você realmente aplicar isso e ter sucesso na vida. Muito obrigado, meus amores, muito obrigada. Tô muito feliz. Alguém quer perguntar alguma coisa que eu não deixei claro? Alguém quer falar algo? Eu deixei esse tempinho aqui pra gente poder trocar. Muito obrigada, muito obrigada. É isso mesmo, Carol, usar na vida, usar na vida. Muitas vezes, né, a gente não sabe. Nunca consigo que as pessoas façam o que eu quero. Agora depende de você, não é mesmo? Eu quero só ver. Gente, se alguém lembrar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Manda aqui no direct da VVD. Eu respondo com muito prazer. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, eu vou pesquisar, porque eu não sei tudo. Eu tô compartilhando com vocês, mas eu também tô aprendendo com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana. Muito obrigada, gente. Adorei, adorei. Muito obrigada que vocês gostaram. Então, até amanhã, às 7h30. E no final da live, uma super surpresa, hein? Gente, obrigada. Até amanhã.